A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Pois é, irmãos. Tudo é no nome de Jesus. 1 Coríntios 3,11 fala. Deixa eu pegar aqui 1 Coríntios 3,11. Fala sobre. E o fundamento foi posto. O fundamento é Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Aí você volta aqui para João 16. Se você ler, você lê. Eu quero que você leia o João 16, dentro de casa, para você prestar atenção, meu irmão, para você não ser enganado por falsos profetas, hereges, filhos do diabo. A missão do Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, que não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará com toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará coisas não de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. E vou há de anunciar tudo quanto o Pai tem em meu. Por isso é que eu vos disse que não há de receber o que é meu, vou há de anunciar. Então o Espírito Santo, meu irmão, ele tem que apontar para Jesus. As pessoas não entendem, as pessoas têm ouvido porcaria aí, têm ouvido coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver com a palavra. Os pregadores pregam hoje sobre o Espírito Santo, só apontam no Espírito Santo. Esse não é o Espírito Santo, meu irmão. Meu irmão, presta atenção, meu irmão, leia, amarra a Bíblia. Vocês estão caindo em heresias. Heresias. A pessoa, quando fala do Espírito Santo, e foi igual o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, eu repreendi ele. Falei mesmo. Falei pro principal pastor, ele é o segundo, peço pastor. Falei pro segundo. Falou sobre o Espírito Santo, só apontando o Espírito Santo, a pregação na Santa Ceia. O pastor só pregando sobre o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí você tem coisa errada, que só o Espírito Santo. O que a própria Bíblia fala aqui em João 16? A missão do Consolador. A missão do Consolador tem que apontar Jesus. Tem que apontar Jesus. Se o Consolador não apontar Jesus, esse não é o Espírito Santo. E as pessoas têm se enganado. Isso é um falso profeta, irmão. Isso é um herege. Ele precisa aprender. Então, o pastor que passa 4, 5, 7 anos estudando, não disse na teologia, né? Você entendeu? E não sabe que o Espírito Santo tem que apontar Jesus e vai falar na igreja só sobre o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, rapaz. E ainda pegou o fundamento do Benihim ainda. Um livro lixo do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Como é que pode? Um livro Bom Dia Espírito Santo que só aponta o Espírito Santo e ainda ele quer achar ainda... eu não sei porque ele defende tanto o Espírito Santo. Defende o livro lixo de Bom Dia Espírito Santo. Quer achar fundamento e não tem fundamento. Tem fundamento. Para botar na frente lá, falar do livro Benihim. Como é que o pastor desse fala uma bestagem dessa? Da nossa igreja. Falar uma bobagem dessa, uma bestagem dessa. Eu falei com o pastor, o primeiro anjo da igreja, para corrigir. Porque como é que você prega só sobre o Espírito Santo e não aponta Jesus? Que conversa fiada é essa? A Bíblia não ensina isso, não. Jesus não ensinou isso, não. E deixarei meu Consolador para que testifique de mim, fale de mim, aponte a mim, porque ele vai receber o que é meu. Leia João 16 para vocês entenderem, irmãos. Irmão, lê a Bíblia, irmão. É muitas pessoas mentirosas, é muitos falsos profetas. Você entendeu? É muita heresia. Da minha igreja aí, ó. Da minha igreja, pregando só sobre o Espírito Santo. Oxe, se corromper com a Bíblia, eu se corrompe na hora, tô nem aí. Pode falar, pode dizer, tô nem aí. Falo mesmo. Se corrompendo com a palavra, como é que pode ser pregar só sobre o Espírito Santo e Jesus está onde? Jesus tem que ser apontado, o fundamento de tudo é Jesus. 1 Coríntios 3,11. Não é só isso aí não, tem muitas passagens. O fundamento é Jesus. O fundamento de Cristo é a responsabilidade dos pregadores. Lê lá João 11, lá para vocês, João 3, ou 1 Coríntios 3 para aprender. Tem que falar, meu irmão.
Se você vê um cara pregando só sobre o Espírito Santo, não apontando Jesus, esse não é Espírito Santo, esse é um falso mestre. Pode ter certeza. Se você vê um pregador falando sobre dízimo, que a expiação é pelo dízimo, isso é um herege, mentiroso, isso é filho do diabo, isso não é de Deus não, mentiroso. Fala que a expiação é pelo dízimo, isso é um mentiroso. E dízimo não é mandamento não é obrigação não, dízimo é uma gratidão ao Senhor. Se você vê um pregador falando que a morte de Cristo não foi suficiente, isso é um herege, mentiroso, tipo a Ellen White, mentirosa. Que Jesus teve que entrar no santo do santo, umas conversas aqui sem pé e sem cabeça. Se você vê um pregador falando o tridismo, isso é mentira, isso é heresia, isso é heresia. Se você vê um pregador falando que quem não der o dízimo não será salvo, isso é um falso profeta, um filho do diabo, mentiroso mesmo. Abre os olhos, irmão. Não existe tridismo, não existe negócio de dízimo. Existe dar com alegria de acordo com o seu coração. Se você vê um pastor falando só apontando o Espírito Santo, negando a divindade de Cristo, negando a Cristo, herege, mentiroso. Como foi para vocês na minha igreja. Teve esse pastor aí, pregou na Santa Ceia, pregou sobre só o Espírito Santo. Que conversa fiada é essa que o Espírito Santo não aponta Jesus? Pode ser culto, convenção, pode ser seminário, pode ser aniversário da igreja. Tudo tem que apontar a Jesus. Nós somos cristocêntricos, o universo é cristocêntrico. Tudo é no nome de Jesus, tudo tem que apontar para Ele. Se não apontar para Ele, não é de Jesus, não é de Deus. Tudo. Pode ver na Bíblia, meu irmão. Lê João 16. As pessoas estão morrendo por falta de conhecimento. As pessoas estão morrendo porque não leram as Escrituras como Jesus falou. Cuidado com esses hereges, irmão. Cuidado com esses mentirosos. Você tem que repreender. Por isso que eu falo para você que você tem que ver nas Escrituras. Tem que ouvir se é de Deus ou não é de Deus. É o seu pastor pregando, você tem que ver. Daqui uns dias vai falar que a gente não é a graça que nos salva, é nós mesmos que se esforçamos, igual a Ellen White. Que a gente tem que se esforçar para ser salvo. Que heresia do diabo. Se esforça aí, irmão, para ser salvo. E a Bíblia ensina outra coisa, né? Que a salvação é dom de Deus. É dom de Deus, ninguém se esforça para ser salvo, não. Isso é a pior mentira que existe. Daqui uns dias eu vou falar que surgiu o novo Salvador, o novo Jesus, que o Jesus da Bíblia é mentiroso. Pode esperar aí, irmão. Coisas grandes e piores virão, pode ter certeza. Não tenha dúvida disso. Abre teu coração, abre tua alma para Jesus. Lê Bíblia, busque Bíblia. A única coisa para você conseguir combater essas heresias, para você ficar esperto, é através da leitura da palavra, de oração. Não tem jeito. Não adianta você ficar aí parado, não. Tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que buscar. Não tem jeito. Daqui uns dias vai surgir também que não é pela graça que a gente é salvo, é pelos nossos esforços. Igual a Ellen White ensina, viu? Nos livrinhos dela. Na Bíblia, na pregação, ela fala uma coisa, nos livros ela fala outra. Então a gente tem que vigiar, meu irmão. Tem que pedir discernimento ao Senhor, tem que pedir força ao Senhor. A água é o centro, né? É Jesus. A água é o centro, o óleo é o centro. Você entendeu? Então é complicado. Nada aponta para Jesus. Tudo aponta a outra coisa. Ou foi para vocês. Se tiver um pregador falar que quem não der o dízimo não será salvo, isso é um herege, mentiroso. Se tiver um pregador com tridismo, que a salvação vai ser espiada pelo dízimo, ser espiada pelas obras. É mentira, heresia. Isso é heresia. Que a expiação da nossa alma vai ser espiada pelo dízimo. Mentira, irmão. Não podemos negar nem a divindade nem a humanidade de Cristo como o Espiritismo, né? Se você for na cristologia do Espiritismo, eles falam que Jesus é um espírito evoluído. O espírito evoluído significa que tira a humanidade e a divindade de Cristo. Então aceita, demônio, não é de Deus. Pois é, irmão, essa é a palavra. Se teu pastor está pregando só sobre o Espírito Santo não aponta Jesus, pode corrigir ele, pode repreender ele, isso não é de Deus. E ainda achando contradições no livro de Benihim. Mentiroso, herege, Benihim. Pois essa é a palavra que Deus te abençoe, meu irmão. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os hereges, de Bíblia. A única coisa para combater é você leitura da palavra, que você está começando com Deus. Deus está te ensinando. Oração, pede força ao Senhor que Deus vai te dar. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.